algoritmo de Prim, eu trouxe uma explicação básica também sobre ele, que eu achei interessante, que fala que, dado um grafo não dirigido conexo G, com custos nas arestas, o algoritmo de Prim cultiva uma sub-árvore de G até que ela se torne uma árvore geradora. No fim do processo, a árvore é uma MST, que ele define como ST sendo uma árvore geradora de custo mínimo. Então, aqui a gente tem o algoritmo de print, tem o código dos slides, né? Aí eu transcrevi aqui para ficar organizadinho. Então, basicamente, o que que esse código diz é que ele lê, né, um grafo G que tem um conjunto N de nós, ou vértices, e a A representa as arestas entre esses nós, né? E a distância I e J é a distância entre os nós que são vizinhos. Então, na linha 2 ele escolhe qualquer vértice I, e esse vértice I vai ser o ponto de partida, né, da nossa árvore geradora. Então, na linha 3 ele define as variáveis, que T é o conjunto dos vértices já incluídos na árvore. Então, ele sempre vai começar com I, que a gente já incluiu, e também a V, que vai ser o conjunto dos vértices que ainda não foram incluídos. Então, vai ser todos os vértices menos I, que é o nosso nó inicial, né? Aí vai começar um loop que, enquanto nem todos os vértices que já estão incluídos, enquanto eles forem diferentes, né, do conjunto de vértices total, ele vai tentar encontrar uma aresta entre I e um vértice que está fora da árvore T, né? Então ele vai fazer, e nessa quinta linha, que acho que é o ponto-chave, né, do algoritmo de Prim, que ele tenta procurar a menor aresta que liga I a um vértice K fora da árvore. Então, quando ele acha esse vértice K, ele adiciona ele ao conjunto T, que é o conjunto dos visitados já, remove o vértice K do conjunto dos não visitados, que é V. Então, ele, na linha 8 aqui, ele vai adicionar a aresta IK, que é a aresta do que já estava na árvore, o que foi adicionado agora, né? A S, que vai ser a nossa árvore geradora mínima. Aí ele faz isso em loop, né? Até todos os visitados ser igual a todos os nós do grafo. E no final ele escreve S, que vai ser a nossa árvore geradora mínima, né? Aqui eu usei o mesmo exemplo dos outros grafos para até ficar fácil de visualizar a diferença dos outros algoritmos, para até ficar fácil de visualizar a diferença entre eles. Então a gente vai iniciar do nó 1 e a partir do nó 1 são as irregulares, né, as arestas, e a observada com menor custo, que nesse caso é entre 1 e o vértice 6 aqui, que no caso entre 1 e 7 é 4, entre 1 e 6 é 1, entre 1 e 2 é 3, então de menor custo é 1. Aqui, o, nos nós visitados vai ser 1, né, que é o nosso inicial. Aí fiz bem dividido aqui para ajudar a visualização. Como 1 é a aresta entre 1 e 6 é de menor custo 1, a gente vai para 6. A gente adiciona 6 aos nós visitados e adiciona a aresta de menor custo nas arestas visitadas. Aí a gente continua, né, o caminho. No caso, a gente está aqui em 6, mas a gente também tem as outras arestas que a gente podia visitar. No caso, a gente vê que as duas continuam com o mesmo custo e desbloqueia essa entre 6 e 5, que tem custo 3. As duas aqui, entre 1 e 2, também tem custo 3, no caso, né?
Então, eu poderia escolher qualquer uma delas, mas nesse caso aqui eu escolhi a entre 6 e 5, né? Então, prosseguindo aqui, a gente vai para o nó 5. Eu adicionei os resultados, adicionei a aresta e vai continuando, né? Que aí desbloqueia a aresta entre 5 e 7 e 5 e 4. A de 5 e 4 tem custo 2, que ainda é a menor entre as possíveis. Então, a gente vai para 4, adiciona 4 aos nós visitados, a aresta 5 4 para as arestas visitadas, e de novo faz o apanhado de todas as opções viáveis que a gente pode ter. Que no caso, entre 4 e 2 tem custo 2, entre 4 e 3 tem custo 4, então também não é a melhor, não é a melhor opção viável. Então, essa nova que abriu de custo 2 é a melhor opção para seguir. Aí nós chegamos ao nó 2, que abre a aresta entre 2 e 3, e no caso, para visitar 3, né, a gente precisa achar de menor custo, que 3 ainda não foi visitado, ele não está no conjunto dos visitados, então a gente avalia, no caso, pode ser 7 também, que ele também não está nos visitados ainda, mas nesse caso a gente avalia que ir para 3 é o que a gente vai escolher, então adiciona 3, a aresta 4 e 3. E no caso agora falta o 7 para a gente adicionar, né, aos nós visitados. E então é necessário definir o caminho com menor custo para 7, que nesse caso a gente tem duas opções, um para 7 e 5 para 7. 5 para 7 tem custo 5 e um para 7 tem custo 4. Então a gente vai escolher o caminho com menor custo, que vai ser o custo 4. Então a gente adiciona 7, adicionar extra 1 e 7. Então dá para ver que todas as nossos nós foram visitados na ordem das arestas, né, de menor custo, e também não foi criado nenhum ciclo, e no final a gente adiciona o custo total, né, da formação da árvore geradora mínima, que nesse caso deu 16. Aqui eu deixei também para visualizar o caminho da árvore geradora, né? E sobre o algoritmo de complexidade, é, nos slides mesmo define que a complexidade é O a n elevado a 3, que n é o número de vértices do grafo. Aí o que isso significa, né? Que como o algoritmo de Prim ele começa com um vértice qualquer e a cada passo procura qual é o próximo vértice mais próximo, que ainda não foi incluído, ele, para fazer isso, ele tem que incluir, ele tem que olhar todas as arestas possíveis, ou seja, se ele tinha n vértices, ele vai olhar n vezes e repete isso até incluir todos os n vértices da árvore. Ou seja, cada ação é repetida para n vértices e para cada vértice é avaliado o caminho de menor custo entre n opções. Então, para verificar se vale a pena continuar a atualizar a de menor aresta, são feitas também n verificações. Então, esse processo todo faz, no pior dos casos, vai ficar n vezes n vezes n. Então, ele fica com essa complexidade.